Oi, pessoal, bom dia. Tem gente sentando, mas a gente precisa começar para não perder o nosso horário. Não tem uma vez, desde que eu comecei a escrever uma newsletter e mandar e-mail e falar sobre e-mail para as pessoas, que não tem uma pessoa que diz, nossa, e-mail. O e-mail está morto. O e-mail não faz mais sentido nenhum. Todo mundo só manda o WhatsApp. Bom, a gente está aqui hoje no maior evento de marketing e vendas da América Latina. E lá no palco da plenária, uma das maiores palestrantes do evento estava falando da sua newsletter. Olhem o tamanho dessa sala. E a gente está todo mundo aqui para falar de newsletter. O e-mail, pessoal, está vivíssimo, ativo, gerando muito relacionamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Antes de mais nada, eu sou uma estreante no palco do RD, mas este não é o meu primeiro RD. Este é o meu primeiro RD Summit. Eu só queria justificar que era 2016 e estava muito na moda fazer bumerangue. Em 2016, eu já trabalhava com branding, então eu segui a minha carreira nesse sentido, e hoje eu sou estrategista na Ana Couto, mas eu não estou aqui para falar de branding, até porque quem vai falar de branding com vocês hoje é a minha CEO, a Ana Couto. Estou aqui para falar para vocês dessa marca que surgiu ali embaixo, há 1 ano atrás, na minha vida. Eu sempre gostei muito de branding, sempre gostei muito de tecnologia, e eu estava nessa coisa de, pô, será que eu preciso escolher entre um e outro? Até o dia que eu disse, cara, se ninguém vai me dar o emprego para eu fazer essas duas coisas, eu vou me dar esse emprego. Eu vou começar a produzir conteúdo. E quando eu comecei a produzir conteúdo sobre branding, sobre tecnologia, sobre comportamento, eu não sabia no que isso ia dar. Gente, eu não tinha a menor ideia no que isso ia dar. Mas eu tinha uma certeza, que o meu conteúdo ia ser uma newsletter. A newsletter sempre foi o meu formato favorito, o meu jeito favorito de consumir conteúdo. Mas eu entendo que isso pode não ser tão óbvio para vocês, porque a gente tem várias opções por aí. Então, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre todas essas opções. Deem uma olhada nesse vídeo. Olha o que faz o TikTok. Esse é um vídeo da evolução das redes sociais nos últimos 10 anos, um pouquinho mais, baseado no número de usuários. Dá para a gente tirar milhares de conclusões deles, mas qual que é a conclusão que eu tiro olhando para ele? A gente sempre teve em muitos espaços diferentes na internet. A gente está em um, depois está em outro, depois não está mais. A gente estava no MySpace, estava no Orkut, está no Facebook. A gente nem sabe se vai estar no Facebook daqui a 1 ou 2 anos. Mas a gente sempre teve uma caixa de entrada. E quando a gente pensa que lá no início da internet, a gente usava sim o e-mail para interagir com as outras pessoas, para se comunicar, para estar em contato com quem a gente gosta, dá para a gente afirmar sim que o e-mail é a primeira mídia social. Claro que não dá para a gente ignorar o fato de que muitas outras vieram depois dele e mudaram radicalmente a dinâmica dele. A gente não usa mais o e-mail como a gente usava há 10 anos atrás. A gente usa Slack, a gente usa várias outras plataformas. Mas, mesmo com tudo que ele evoluiu, o e-mail ainda é sobre informação. Então, são as trocas mais importantes que você faz no dia a dia de trabalho. É onde você formaliza as coisas, é onde você registra as coisas. É onde está o conteúdo que é importante para as pessoas buscarem depois. Ou seja, é um ótimo lugar para se estar. Mas por que a gente está aqui, quase em 2020, falando de uma mídia dos anos 90? O que tem acontecido? Por que ele tem crescido tanto?
Vamos olhar um pouquinho para como está a nossa relação com a internet de um modo geral. Primeiro de tudo, vocês já repararam quanta opção a gente tem hoje quando a gente quer consumir qualquer coisa? Na verdade, eu tenho certeza que vocês já repararam, porque a gente está aqui tentando desesperadamente ser a primeira opção quando uma pessoa busca um assunto. É muito difícil ser a primeira opção, porque tem muita coisa por aí. Se eu sou uma pessoa interessada em marketing digital, por exemplo, eu tenho mais de 3 bilhões de lugares por onde começar. E imagina se eu sou uma pessoa que, além de marketing digital, se interessa por empreendedorismo, por branding, por tecnologia, como eu sou mesmo. Olha a quantidade de conteúdo que existe por aí. Está ficando demais para todo mundo. Além disso, uma vez que a gente escolhe um conteúdo, não, é por aqui que eu vou começar. A quantidade de interrupção que a gente tem é cada vez maior. Seja imposta, então um anúncio, um vídeo, às vezes começa a tocar uma música do nada, você está tentando ler um artigo. E também a interrupção que a gente mesmo coloca. Você está assistindo uma coisa, corta para outra, quando você vê, você tem 5 abas e não leu nenhuma. A gente está cada vez mais difícil se concentrar em uma coisa só. E além desses excessos, a gente também está começando a sentir falta. Falta de autenticidade no conteúdo que é produzido na internet, em todas as plataformas. Como a gente falou, é muito difícil chamar a atenção das pessoas. E existem algumas fórmulas que deram muito certo para muita gente. Então, o que a gente faz? A gente vem até aqui, anota essas fórmulas, faz igual no nosso site. E quando a gente vê, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. E tudo bem, porque funciona. Mas não é o tipo de conteúdo que a gente, como consumidor de conteúdo na internet, gostaria de estar consumindo o tempo todo. E aí a gente tem também total falta de controle. Se você tem hoje 10 mil seguidores na sua conta de Instagram e você faz um post, você faz um vídeo maravilhoso, que nem o que a gente estava vendo agora há pouco, para quantas pessoas ele vai ser entregue? Será que ele vai ser entregue para as 10 mil pessoas que te seguem? E isso vale também para quando a gente segue. Cara, se você segue uma conta, você tem certeza que você está recebendo o que ela está produzindo ou o que o algoritmo quer que você receba? A gente perdeu o controle sobre o conteúdo que a gente consome. E não fosse por tudo isso, a gente ainda se sente meio perseguido às vezes. Vocês já passaram por isso? Você fala uma coisa em voz alta, dá 2 minutos, está um anúncio no seu Facebook? Gente, eles dizem que isso é uma mentira, mas não é possível uma mentira ser contada tantas vezes por tanta gente, de jeitos diferentes. Então, o próprio criador, o mestre de todas essas dinâmicas, essas plataformas, olhou para a gente no início desse ano e disse, não é mais desse jeito que vai funcionar. A gente vai ter que começar a seguir uma lógica diferente, que é o que ele chama do private, do privado. O futuro é privado. Ele é mais próximo, ele é mais íntimo, ele é menos esse excesso, essa bagunça, essa falta de controle sobre o conteúdo. Então, a gente sai, nas palavras do próprio Zuckerberg, dessa internet que é uma praça pública, é um monte de gente passando, um monte de coisa acontecendo. Tem loja, tem anúncio, tem gente que você não conhece gritando seu nome, tem desconto o tempo inteiro para você gastar dinheiro. É esse caos. E a gente começa a entrar na sala de estar das pessoas, onde só entra quem elas querem que entre e onde a conversa acontece do jeito que elas querem que aconteça. A gente, basicamente, está mudando a lógica de construir relacionamento e valor para as pessoas na internet. Que um dia foi sobre 1 para N. N é um número, e quanto maior, melhor. Ou seja, a gente quer alcance. Eu tenho uma mensagem e eu quero que ela seja ouvida pelo máximo de pessoas possível, e é isso que eu vou garantir que aconteça. E agora a gente está indo para uma lógica que é o 1 para N. Eu ainda quero muita gente, e quanto mais gente melhor, ouvindo a minha mensagem. Mas eu quero que essa mensagem seja recebida de um jeito muito individual, de um jeito muito personalizado.
E aí, a gente tem algumas plataformas que ilustram muito bem essa lógica. A primeira delas é o podcast. Quem aqui ouve podcasts? Nossa, todo mundo? Quase todo mundo. Vocês também têm a impressão de que aquela pessoa está falando com você? Você bota o seu fone de ouvido, ou você bota na caixinha de som, você escolhe o momento do seu dia, você escolhe quando você vai colocar aquilo, e você vai ouvindo aquela pessoa falar da experiência dela, contar uma história. Cara, o próprio Mamilos, que está ilustrado aqui, as pessoas choram ouvindo Mamilos. É toda uma outra relação que se constrói através de uma plataforma de conteúdo. E outra plataforma de conteúdo que segue essa mesma lógica de construção de valor é a newsletter. Eu trouxe aqui algumas das newsletters que estão ocupando a caixa de entrada das pessoas por aí, de acordo com uma pesquisa que o Meio fez e com uma pesquisinha que eu fiz informalmente nas minhas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês assinam uma ou mais delas. E o que é legal da gente ver aqui? Que você tem newsletters que são de grandes portais, de grandes produtores de conteúdo, mas você também tem newsletters independentes, como a minha. Você tem newsletters de podcasts, que foi mais um jeito da galera do podcast engajar com a sua audiência. Você tem newsletters de pessoas, de autores. A própria Anne Handley estava na plenária, e o que ela falou? Assinem a minha newsletter. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já conhece alguma newsletter, se não, produz uma newsletter. Mas só para a gente estar todo mundo na mesma página, newsletter é basicamente conteúdo e curadoria enviado periodicamente por e-mail. O que eu quero dizer com isso? Uma newsletter é sobre conteúdo. Muitas vezes, o próprio e-mail é o conteúdo. Ele não é um repositório de call to action para o seu site. Se você está mandando um e-mail para uma pessoa cujo único objetivo é levar ela para o seu site, isso é muito legal, mas não é uma newsletter. E a newsletter pode ou não ter curadoria, que é o que a gente chama de vários artigos interessantes, várias coisas que alguém separou para você ler. Se você tem uma dessas duas coisas, você tem uma newsletter. Só que você precisa também ter uma periodicidade fixa. A newsletter tem esse quê de publicação, assim, como um jornal ou uma revista. Ela pode chegar todo dia, ela pode chegar uma vez por semana, ela pode chegar uma vez por mês, mas é importante que isso esteja combinado entre você e quem assina. Se você manda um e-mail com conteúdo maravilhoso, mas você manda ele um dia, dali a dois meses você não mandou mais, você não está mandando uma newsletter. Talvez você esteja fazendo e-mail marketing lindamente, e está tudo bem. E-mail marketing funciona. E-mail marketing é uma ferramenta muito poderosa. Mas newsletter é diferente de e-mail marketing. Agora que estabelecemos essa diferença, eu tenho certeza que muitos de vocês vão olhar para mim e vão dizer, tá, mas a minha estratégia de e-mail marketing funciona, por que eu preciso de uma newsletter? O que é que a newsletter tem? Eu separei em 3 pontos para ficar mais fácil. Quem é de anotar pode pegar o caderno agora enquanto eu só tomo um gole de água. 3 pontos. O primeiro, ownership. Na falta de uma palavra melhor em português, ownership em inglês vem do ser dono de algo. E a newsletter permite que você seja mais dono da sua base e do seu alcance. O que acontece? A sua base, ela é sua. Ela não é do Zuckerberg. Você sabe quem te segue. Você tem aquela lista disponível para você a qualquer momento. E se você tem uma plataforma de disparo de e-mail confiável, alô, RD Station, você sabe que aquele e-mail vai chegar. E quando aquele e-mail chega, você tem muito mais informação sobre quem abriu do que quando você só joga um post nas redes sociais. Isso aqui é uma pessoa que abriu um dos meus e-mails. Eu consigo ver quando ela abriu, em tudo que ela clicou, e eu consigo ver que ela abriu de novo umas horas depois. Pô, ela deve ter voltado para buscar uma outra referência.
Eu lanço um conteúdo e eu não tenho de volta alcance e impressões. Eu tenho de volta o exato impacto que ele teve em cada uma das pessoas que abriu. E aí, voltando para a questão do alcance, se você tem 100 seguidores em uma rede social, qualquer rede social, você faz um post, você sabe para quantos ela vai ser entregue? Agora, se você tem 100 e-mails numa base de e-mails, e de novo, uma plataforma confiável, você vai ter a capacidade de falar com essas 100 pessoas de igual para igual. O segundo ponto que a newsletter tem é permissão. As pessoas te dão autorização deliberada para estar na caixa de entrada delas. Elas deixam o e-mail delas no seu site. E se fosse fácil pegar o e-mail das pessoas, a gente não tinha tanto treinamento de landing page, de conversão e de call to action. É difícil pegar o e-mail das pessoas. E aqui é muito importante a gente ser honesto sobre como a gente pega o e-mail das pessoas. Não sequestrem o e-mail das pessoas. É chato. Não implorem pelo e-mail das pessoas. Não comprem o e-mail das pessoas de uma outra base. Porque é muito fácil você praticamente apontar uma arma para a pessoa e pedir o e-mail dela e depois reclamar que a sua estratégia de e-mail não dá resultado, sendo que esse é o primeiro ponto de contato da pessoa com você e com o que ela vai receber. Então, convence ela a assinar a sua newsletter. Essa é a minha landing page. Eu nem sei se ela é a mais correta do mundo, mas o que eu faço? Eu deixo muito claro, quando a pessoa chega, o que ela vai receber. Esse é o tema da minha newsletter, marcas e tecnologia. E eu tenho análises, curadoria e dicas. E se ela quiser conferir uma das anteriores, ela pode. Essa relação aberta que a gente começa, desde o minuto que ela assina, o que ela gera? O terceiro ponto, que eu chamei de atenção. A pessoa espera aquilo chegar na caixa de entrada dela. O conteúdo faz com que ela pare para ler. Nossa, eu assinei essa newsletter, quando é que ela vai chegar? Aí ela chegou essa semana, onde é que ela está na semana que vem? E isso se reverte numa das principais métricas que a gente acompanha quando o assunto é e-mail, que é taxa de abertura, junto com a taxa de clique. A média de taxa de abertura na categoria marketing e propaganda é de 16%. A minha taxa de abertura é 52%. Olha os celulares. Eu amo esse slide, gente. Eu tenho muito orgulho das minhas métricas. E o que é legal eu abrir para vocês? Eu sou uma pessoa e eu tenho um emprego. Então, eu produzo conteúdo no meu tempo livre. Pensa vocês, com as ferramentas que vocês têm, com o time de marketing que vocês têm, com o conhecimento que vocês têm, a taxa que vocês não são capazes de ter. Fazendo testes AB, dedicando tempo real a testes, análise, aumentar essa taxa de abertura. Só que você tem que ter tido a autorização das pessoas antes. É um formato que tem muito potencial. Eu acredito verdadeiramente nisso, eu tenho sentido isso na pele. E os números mostram para vocês também. Então, a gente falou sobre ownership, você ter posse das coisas, permissão e atenção. E o mais legal de tudo é que você não precisa ser uma mega empresa ou um mega portal de conteúdo para ter essas três coisas. Eu sou uma pessoa que se interessa por assuntos muito específicos. Eu tenho uma comunidade profissional de colegas, de amigos, de lugares que eu já trabalhei. Eu comecei a escrever, eu divulguei para eles, e eles divulgaram para outros amigos, que divulgaram para outros amigos, e a coisa aconteceu. Então, você não precisa ter uma mega estrutura de marketing para ter uma boa newsletter. Você precisa ter qualidade no conteúdo, e eu acho que honestidade com as pessoas mesmo. Olha, essa é a minha newsletter, ela é sobre isso, assina para conferir. Vou falar um pouquinho mais sobre as minhas principais dicas para você ter uma boa newsletter. Então, como usar esse formato a favor da marca de vocês? Seja agência, seja empresa, seja a própria marca pessoal de vocês, o conteúdo que vocês produzem na internet. Primeiro, curadoria. Como eu falei antes, curadoria, para mim, é o processo de você ler várias coisas, você observar várias coisas, e você passar elas por um filtro do que é mais relevante naquele momento, ou do que pode ser mais interessante para as pessoas.
E tem muita gente que faz newsletter, mas não faz curadoria. Porque usa a newsletter para falar só sobre você mesmo, ou só sobre a sua empresa, ou só sobre os artigos que você escreve. E tudo bem, porque eu sei que quando você escreve um artigo, você precisa ter acessos para que ele ranqueie bem. Então, você bota ele na sua newsletter para bastante gente clicar. Aí vocês vão olhar para mim e dizer, Bia, eu não tenho como botar na minha newsletter um conteúdo de marketing digital do meu concorrente. Eu preciso usar o meu conteúdo. E não tem problema. Mas por que você não pega outros formatos e outros tipos de conteúdo que as pessoas possam estar interessadas? A newsletter te dá essa liberdade. Eu, por exemplo, eu falo de marca, falo de tecnologia, falo de tendências, eu falo de uns assuntos bem cabeçudos. Mas eu garanto que toda edição tem alguma coisa num formato diferente para as pessoas. Então, eu já recomendei perfis no Instagram que ela tem que seguir, documentários que ela tem que assistir. Olha, ouve esse podcast que é muito legal. Acabei de assistir essa série, ela é muito interessante. E pausa para as Pasta Grannies. Pasta Grannies é um canal no YouTube que são basicamente nonas italianas fazendo pasta à mão, artesanal. Esse foi o link mais clicado da edição. Então, você está aqui se matando para produzir conteúdo, as pessoas gostam o quê? De vídeo de massa. E não tem problema, desde que você esteja participando dessa conversa junto com elas. E o que isso gera? Isso gera proximidade. A própria Anne Handley acabou de falar ali na plenária. Não escreva como se você estivesse escrevendo para uma base de 20 mil pessoas. Escreva como se você estivesse escrevendo para uma pessoa. Olha essa série que eu gostei. Olha esse filme que eu assisti. Olha esse documentário, que legal. Quando eu comecei o meu projeto, eu dei um nome para ele. Ele se chama Beats to Brands. Porque tem a ver, Beats, tecnologia, Brands, marca. Fiz uma marca, estava super feliz. E quando eu fiz o meu primeiro e-mail, quando eu comecei, eu pensei assim, será que essa vai ser uma newsletter? Que ela é uma entidade, então o Estadão, a Folha, você recebe aquilo ali? Ou será que eu vou assinar e dizer para as pessoas que eu que estou escrevendo? Quem sou eu para assinar um e-mail? No fim do dia, e não teve teste AB, tá? Sendo bem honesta. Eu assinei. Eu disse, esse é meu conteúdo, todo e-mail que eu mando, eu assino. Eu mando com o meu nome e ele vai assinado, Beatriz, no final. O que começou a acontecer? Eu comecei a receber esse tipo de retorno. Gente, eu sou apaixonada por esse slide. Sou apaixonada pela minha comunidade. O que acontece? As pessoas chegam no meu e-mail e elas dizem, poxa, Bia, pisa menos, eu imploro. Oi, Bia, eu acredito que a gente não se conhece, mas eu queria tirar uns minutinhos para te agradecer. Bia, boa tarde. Bia, eu vou te chamar assim, porque eu também sou chamada de Bia. Bia, eu amo tanto a sua newsletter, você não faz ideia. Aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, é claro, essa menina quer biscoito e botou os e-mails dos amigos dela na tela no RD Summit. Gente, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Eu não sei quem elas são. Mas elas leem a minha newsletter tão frequentemente, recebem toda semana na caixa de entrada, que elas sentem que me conhecem, a ponto de ter essa relação próxima comigo. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, por mais que a newsletter de vocês seja da empresa e seja um conteúdo um pouco mais corporativo, assina. Pega o expert naquele assunto, pega uma pessoa um pouco mais desenvolta, cria até uma persona. Se vocês não quiserem pessoalizar em ninguém, mas dá uma personalidade para isso. O retorno é muito legal. Eu não acho que as pessoas diriam, poxa, Bia, pisa menos, se eu fosse só Beats to Brands. E ninguém sabe quem está por trás. O que me leva à próxima dica, que é a consistência. Não tem como você criar um relacionamento com uma pessoa se você não estiver constantemente ali. Então, manter a frequência, a periodicidade e a qualidade do conteúdo é muito importante. Não adianta você mandar uma newsletter maravilhosa, cheia de link, cheia de dica, cheia de conteúdo numa semana
e na outra semana, putz, não estou afim. E manda um link, e-mail, e, sei lá, uma dica que não tem muito a ver. Você vai perdendo a confiança das pessoas. E palavra-chave, quando o assunto é newsletter, é confiança. Uma coisa que me ajudou muito a manter essa consistência foi dividir as minhas newsletters em sessões. Então, eu sempre tenho um assunto principal, que eu elaboro um pouco mais, um tema mais profundo. Esse é o nosso assunto da semana. Depois desse assunto, eu tenho os melhores links da semana. Então, são sempre 3 ou 4 das coisas mais interessantes que eu li. E aqui são artigos mais no tema mesmo. Aqui eu sempre fico tendências, novidades, análises muito interessantes. Aí eu gosto sempre de trazer conteúdo da comunidade. Então, tem muita gente que assina a minha newsletter, mas escreve a sua. Ou tem um Instagram, ou tem um canal no YouTube, ou tem um podcast. Então, é legal também trazer a sua base para dentro da sua newsletter. Já que é um formato que acaba não tendo tanta interação entre as pessoas, você pode tentar promover isso de alguma forma. Aí eu faço o Saia da Internet Vá Ler um Livro, que é sempre uma dica de livro, com link para as pessoas comprarem se elas quiserem. E o Só Mais Uma Dica, que aqui é onde, assim, eu sou feliz. Eu estou vendo uma série, eu estou vendo um canal no YouTube interessante, tem um podcast, um documentário. Aqui eu sempre busco um formato diferente. E sabe o que é muito legal? Essa é a minha última sessão. Aí vocês vão dizer para mim, nossa, Bia, ninguém chega até lá. Esses são, geralmente, os links mais clicados. Então, eu sempre garanto que a pessoa chega até o final do meu e-mail. E, por último, você tendo feito tudo isso bem certinho, a newsletter pode, sim, se tornar uma fonte de receita. Seja para creators independentes, como eu, seja até para empresas e agências. Como que a gente transforma esse formato numa fonte de receita? Em 2 maneiras básicas. A primeira é você encarar a newsletter como plataforma de mídia. E muita gente não faz isso. Você, às vezes, tem um produto para lançar. Você tem uma ação com influenciadores que você quer fazer, e você bota no Instagram, bota no Facebook, bota no LinkedIn, gasta em anúncio, você faz várias coisas. As pessoas não pensam que existe muita newsletter por aí que tem uma base muito engajada e que confia muito nas dicas que ela dá. De uns tempos para cá, com o crescimento da relevância do formato, isso tem acontecido mais. O Meio, por exemplo, que é uma das maiores newsletters do país, faz várias parcerias com marcas, a mais recente com a Coca-Cola. Então, eu sou a Coca-Cola, eu tenho um produto que tem cafeína, eu quero interagir com as pessoas falando sobre produtividade. O que eu fiz? Eu fiz uma coluna fixa no Meio, que eles dão dicas de produtividade. E eu patrocino esse conteúdo. Outro exemplo é o Morning Brew. O Morning Brew, ouso dizer, que é uma das maiores newsletters do mundo. Em 2018, eles bateram 1 milhão de assinantes e 3 milhões de dólares de receita. E eles vivem de patrocínio, eles têm a newsletter deles como uma plataforma de mídia. Então, o que acontece? É uma newsletter diária. Cada dia ela é patrocinada por uma marca diferente. E assim você vai conhecendo várias empresas de tecnologia diferentes, várias startups, conforme você vai lendo a sua newsletter. Eu mesma, gente, já fiz parceria. Eu falo sobre branding, eu falo com gente que gosta de branding, eu falo com gente que se interessa por branding. A Rock queria lançar um curso de branding, eu falei do curso de branding deles na minha newsletter. Falei longamente sobre como eu acho que as pessoas devem aprender branding. Olha, e a propósito, tem esse curso que vocês podem fazer. Então, vocês podem pensar na newsletter como plataforma para vocês investirem, para divulgarem os produtos, os serviços, as marcas de vocês, mas também como um espaço para fazer co-brandings muito legais com outras marcas por aí. E também existe um outro caso, que é quando os seus assinantes viram os seus patrocinadores. Tem muita newsletter que cobra assinatura.
você vai receber esse e-mail com curadoria, com conteúdo, com qualidade toda semana. Mas eu vou te cobrar um pouco por isso. Eu não uso esse modelo, mas quem usa muito bem é o Startup da Real. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse perfil. É basicamente um perfil no Twitter, que é uma sátira e uma crítica ao empreendedorismo de palco. Que do ano passado para cá, além dos 40 mil seguidores, vendeu sei lá quantas mil cópias de um livro. E até hoje ninguém sabe quem ele é. Um dos pilares do conteúdo dele é uma newsletter que ele manda toda semana. E ela começou de graça. Mas ele viu que ele não ia conseguir sustentar, produzir todo o conteúdo, mais mandar uma newsletter. Então, o que ele fez? Gente, esse conteúdo que vocês gostam, ele agora é pago. O que aconteceu? 25% das pessoas que já recebiam de graça começaram a pagar. Isso aqui é um termômetro maravilhoso do valor que o seu conteúdo tem para as pessoas. E não só um termômetro, porque olha o que acontece com a taxa de abertura dele. Chega em 70%. Eu não sei nem o que é isso, 70%. Nunca tive esse número nas minhas taxas. Então, aqui, a dica é, muitas vezes, você não vai ganhar rios de dinheiro com uma newsletter paga pelas pessoas. Você não pode cobrar muito por ela. É muitas vezes um valor irrisório que a pessoa paga para você. Mas, quando a pessoa está pagando por aquilo, as chances dela engajar com aquilo são muito maiores. Então, você está, por um valor que para a pessoa não custa nada, aumentando a atenção que o seu conteúdo tem absurdamente. Então, gente, na última meia hora, a gente passou por que a newsletter é uma ferramenta tão interessante e como que você, empresa, agência, creator, pessoa como eu, que trabalha, mas que gosta de produzir conteúdo, como que todo mundo pode usar esse formato da melhor forma. Lá vem o slide da foto. Peguem os seus celulares. Eu deixei nesse link um formulário. Todo mundo que preencher vai não só assinar a minha newsletter, assine a minha newsletter, mas vai também receber todo esse conteúdo e todas essas dicas. Para a gente fechar... Opa! Deixa eu deixar ele aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Para a gente fechar, eu vou dar várias dicas para vocês. E eu tenho certeza que muita gente vai dar várias dicas para vocês. E vocês podem jogar no Google e encontrar várias maneiras de fazer uma boa newsletter. Mas o jeito mais fácil que tem de entender e de usar bem essa ferramenta é a metáfora da sala da casa das pessoas. Quando você está na sala da casa das pessoas, você não vai entrar sem bater na porta. Sua mãe te deu educação. Você não vai chegar na sala da casa de alguém e ficar falando só sobre você mesmo. Você não vai ser o palestrinha da galera. E você não vai chegar na sala da casa de alguém vendendo alguma coisa desesperadamente. Por favor, comprem o que eu vim vender. Você sabe que se você fizer isso, você nunca mais vai ser convidado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está na sala da casa das pessoas, você tem a chance de ganhar a confiança delas. Você consegue trazer novos assuntos para a roda de conversa. Esse filme que eu li, esse podcast que eu vi, olha esse assunto aqui que é o que a minha empresa faz, olha isso aqui que eu tenho para te mostrar. E você também consegue ser você mesmo, que é uma coisa que, às vezes, nas outras redes sociais, porque a gente precisa de SEO, de alcance, de seguir uma fórmula específica, a gente não consegue. Então, aqui é um lugar para ser muito autêntico. Eu tenho convivido nesse lugar há 1 ano e meio e eu sou muito grata, assim, eu acredito muito no potencial dele, porque eu vi a transformação que ele causou na minha vida profissional. Então, eu queria convidar todos vocês a pegarem uma cadeira e serem bem-vindos à sala de estar das pessoas. Obrigada.